Ao vivo, 6h29, como sempre, uma câmera. Deixar aquele casal ali. Eita, já entrou. Tá online o bicho. Aê! E aí, guerreiro? Você não tava falando nada, eu pensei, será que vai estar online hoje? Ah, Bom dia, Bia. A Bianca tá lá na Itália, numa esteira, tirou uma foto na esteira, treinando lá, escutando. ó, vou fechar aqui. Vou fazer a abertura aqui e a gente começa já. Show. Chegando a primeira dama. Ah, não. Bom dia! Ai, não aguento não, viu? Que é isso? É que ela tem um olho muito pequeno. E aí, quando... E aí eu acordei nesse minuto. Aí fica igual japonês. Vai lá. Bom demais. Falando em japonês, a Valentina, a gente pegou um vídeo dela no celular dela. E ela falou assim, olha meu olho. E ela tem um olho igual da Dani, né? Puxadinho. Olha meu olho, vocês acham que eu sou chinesa? Não sou chinesa, eu sou portuguesa. Desse jeito. Vamos lá. Papai do céu, obrigado por mais um dia, Pai. Eu não vou cansar de pedir todos os dias para que o Espírito Santo governe as nossas ações, nos dê o direcionamento e a nossa alma não resista, para que o nosso corpo execute, não resista. A gente consiga enxergar que que é um direcionamento do Espírito Santo e que a gente consiga internalizar e fazer o corpo não só respeitar, como executar isso. Que o que as pessoas escutarem hoje, se forem do Senhor, elas internalizem, e que se não forem, eu peço que o Senhor que as faça esquecer. Que não seja da nossa boca, mas que seja da sua, Pai. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quer começar aí? Pragas. Quanta praga, hein? Só coisa boa, né? Você quer começar ou começa? O que você Faz, prefere? guerreiro. Você que é o chefe aí. Ontem a gente começou falando de como, né, a gente sempre, eu já escutei várias vezes pregações falando que Deus age de um jeito, que curou um cego cuspindo na terra, outro só falou, outro, enfim. Só que eu nunca tinha prestado atenção de que ele faz de várias formas também nas pragas, né? Ontem eu citei de várias formas, uma hora é ele que faz, outra hora manda Moisés fazer, outra hora dura 7 dias, outra hora é até a hora que Moisés quiser. Outra hora ele cobre todas as pessoas, outra hora é só ele faz distinção entre os egípcios e os israelitas e por aí vai. E aí hoje a gente tem 3 pragas, né? A praga sobre os animais, as feridas, que fala purulentas ainda, e a praga do granizo. E aí na leitura lendo hoje, estudando hoje, na primeira praga sobre os animais, diz lá, a mão do Senhor, né? Aqui já está dizendo que a mão dele é a forma que ele está fazendo essa. Ferirá com praga mortal todos os animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. E aqui eu fiquei pensando, poxa, a gente, né, vive num país livre, não está mais submetido a isso graças a Jesus, né? A Jesus Cristo, e eu fiquei me perguntando assim, será que a gente valoriza isso, né, por não estar mais passando por isso? É um princípio isso, né, um princípio de gratidão. E eu fiquei me perguntando, será que a gente valoriza não passar por isso? Que, nossa, olha o que o povo passava lá, né? Nem todas as pragas os israelitas foram livres, né, foram salvos, né, eles foram atingidos por algumas. E hoje a gente não passar por isso, será que a gente tem gratidão, né? Consegue entender essa parte da história que por Jesus Cristo a gente não passa mais por isso?
E aí depois vem a segunda, né, que é a praga das feridas purulentas. Aí Deus já faz de outra forma, né? Diz para Moisés eram pegar uns cinzas de um forno de olaria, lançar no ar diante dos olhos do faraó e essas cinzas se espalham de uma forma que atinge todo mundo e todo mundo fica cheio de ferida. Nem mesmo aqui está escrito, nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, tamanho a quantidade de ferida neles. Nem os magos, que os magos iam lá e repetiam, né? Eles nem conseguiram ficar ali para conseguir repetir de tanta ferida que eles tinham. E aí, por último, tem a praga do granizo, né? O Senhor diz a Moisés: amanhã levante-se cedo, vá até o faraó e diga. Essa foi uma parte que até aqui que mais me marcou. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo sair para me adorar, do contrário enviarei mais pragas para você, sobre você. Cara, em todas as pragas aqui Deus está falando isso. Assim diz o Senhor, fale para o faraó, em todas elas, todas. Eu fiquei, pá, mas por que está repetindo lá pela quinta, sexta, sétima praga? É só falar assim, você já sabe quem está falando, ele vai te pegar, não tem jeito. Então você deixa sair ou não, mas ele fala assim diz, e ele manda repetir exatamente a mesma frase, né? Por que isso? Por que eu entendi dessa forma? Por que eu interpretei disso? Porque não só eles, né? E, bom, os egípcios já não tinham isso, mas o povo já tinha perdido os princípios, né? Eles já não tinham mais essa conexão com Deus. Então ele reforçava tudo isso e às vezes atingia os hebreus, às vezes não, para que o povo voltasse a ter os princípios, né? Porque eles estavam tão oprimidos pela escravidão e tão distantes de Deus que nem eles mesmos mais acreditavam que Deus era Deus, né? Então, até por se juntar lá as culturas e ver os egípcios venerando outros deuses, venerando até Rã, que Deus já mandou matar no capítulo anterior, e aí eles, de repente, alguns deles começam até a acreditar nesse caso com egípcios, enfim. E aí no final não, mais pro meio dessa parte do granizo, que é a minha última parte dessa interpretação, diz o seguinte: amanhã, a esta hora, enviarei, isso é Deus falando, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Cara, olha só, né? Deus sendo Deus, né? Ele ainda fala assim, pô, o seu povo não tem culpa de quem você é, né? Da cultura que você está trazendo, dos princípios que você traz para eles. E aí ele está falando assim, tira eles de lá, porque vai acontecer. Você já viu os outros acontecer, tira eles. E o faraó não fez nada. Aqui está contando que quem fez foram os comandantes, né? Ficaram atônitos lá e começaram a tirar os animais, mandar todo mundo sair, porque eles sabiam o que ia acontecer. E o faraó estava com o coração enrijecido. Aí, mais uma vez, me vem isso, né? Será que a gente está com esse princípio de gratidão? Né? Será que a gente está valorizando isso? Né? De Deus estar cuidando da gente, mesmo a gente sem merecer, né? Ou com um governante que não tem os mesmos princípios. Não estou dizendo do nosso Brasil, né? Mas olha quantos países que tem África, por exemplo. Pô, aquele povo não merece sofrer daquele jeito, né? Os governantes não mudam nada da história e o povo continua sofrendo. E aí, sobre princípios, eu fui buscar lá em Gênesis 18, 19, que a gente já passou por ele, mas diz o seguinte, quando Deus fala para Isaac o seguinte: pois eu o escolhi para ele ordenar seus filhos e sua casa no caminho do Senhor, para que eu, o Senhor, faça vir de Abraão o que acerca dele tem se falado. O que está dizendo isso daqui, né? Que Deus nos escolheu. Se a gente trouxesse esse versículo para nós, Deus nos escolheu para que nós ordenássemos a nossa casa e o nosso caminho. A nossa casa e a nossa família no caminho do Senhor. O ordenar aqui, eu não vejo como ordenar de mandar, né? É de colocar ordem, organizar. Mas como que é organizar isso no caminho do Senhor para que a gente consiga, né? Aqui é passagem de bênção, né? Lá Abraão, Isaac e Jacó, antes de morrer, eles não era divisão de terra que a Bíblia fala, era transmissão da bênção que ele tinha de Deus, né? Então ele ia lá e abençoava os filhos antes de morrer. Transferia isso. E aqui ele está falando, para que eu, o Senhor, faça vir de Abraão acerca do que tem se falado dele, né? Ou seja, Abraão era tão abençoado que ele ia fazer isso acontecer na vida de Isaac, mas para isso ele tinha que fazer a sua família, a sua casa, seguirem no caminho do Senhor. E o que é fazer a sua casa, organizar ela para que ela siga no caminho
e na casa, os seus filhos e a sua família na casa do Senhor. Eu não vejo outra coisa que não sejam os princípios que a gente comentou ali. Não consigo ver outra coisa, né? E aí me veio assim, eu fiquei pensando hoje de manhã, quais são os princípios hoje, os 3 principais princípios que eu, minha esposa, conseguimos transmitir para os nossos filhos em casa. O primeiro que a gente mais tem feito é passar para eles o princípio da fé em Deus, né? Então a gente sempre fala assim, pô, mas, às vezes, você que está fazendo isso. Não, não somos nós, filho, é o Papai do Céu. E a gente tenta explicar isso para que ele veja que Deus é mais importante que a gente. Então, a todo momento, a gente traz isso para eles. Só que há uma divisão. Eu fiquei pensando assim, poxa, quando que a gente quebra esse princípio da fé? Em algum momento, a gente vai deixar de ter... Eu pensei aqui na Andréia, né? A Andréia contou uma história que nem eu convivendo com ela não sabia. Ela falou assim, ela tinha já 4 filhos adotivos e apareceram mais 4. Ela falou assim, se for o Senhor, você vai me avisar. Mas eu quero que o Senhor me avise com a fulana tal, que vai na igreja daqui a 2 semanas, e é ela que tem que falar comigo. E era um encontro que deu mais de 3.000 pessoas. Ela falou assim, eu nem vou dar a chance dela não me achar, eu vou sentar lá na frente, você é a primeira a chegar, eu vou sentar lá, mas ela tem que falar comigo. E a primeira coisa que a mulher fez às 13h30 da madrugada foi ir lá e conversar com ela. E a primeira coisa que a mulher falou assim, Deus mandou te falar, abra as portas da sua casa porque eu estou mandando você fazer a minha obra. Cara, aquilo eu fiquei assim, caramba, velho. Que história é essa? Né? Para você, Deus não gosta de ser testado, mas se você testar, ele vai fazer exatamente o que você falou para mostrar quem que é ele, né? E aí onde que acaba esse princípio da fé? Onde que eu vi assim que a pessoa que a gente normalmente balança quando acaba a provisão, né? Pô, hoje ela tem 18 filhos adotivos e em vários momentos ela chega lá assim, eu não tenho mais dinheiro, né? Só de arroz são 95 quilos de arroz por mês. Pô, arroz tá valendo ouro, né? Agora você imagine, em algum momento ela fala assim, pô, não tem a grana, e aí, como é que eu faço? O que eu vou fazer? A partir daí que vem o princípio da fé. Eu sei que eu não posso até aqui, você mandou abrir sua porta, você vai prover e pronto, né? Agora é aqui que as pessoas se dividem da obra do chamado, é nesse momento. Quando acaba a provisão, é muito fácil, né? Com provisão, tá tendo tudo aqui, você lá distribuir. Quando falta, como é que você segue? Então esse é o principal princípio que a gente tenta passar para as crianças. O segundo, que eu chamei aqui até de princípio do batismo. Por que princípio do batismo? Porque eu sou muito isso, cara. Eu não consigo viver 80% em uma coisa e 20% em outra. Ou vivo 100% ou vou a zero. Por isso que quando eu sei lá, estou em algum projeto, eu começo a desfalecer, a pessoa nota na hora, você está se afastando. Porque é muita intensidade. Ou vivo 100% daquilo ou não vivo nada. Mas isso é um princípio meu. Eu não consigo viver outra coisa. Se eu estou trabalhando uma coisa, eu não consigo ter um segundo, uma terceira, eu não consigo. Eu já tentei várias vezes. Ter 2, 3, eu não consigo, velho. Eu não faço nenhum bem. Não consigo. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, por que eu chamei de princípio do batismo? Que o batismo é o quê? Você tem que entrar de cabeça. Se você não entrar por inteiro, de cabeça, e não mergulhar nisso, pode esquecer. Você não vai viver o evangelho. Se você não viver desse jeito, você não vai viver o evangelho. Não tem jeito. Você pode falar que foi batizado, mas você não foi transformado. E eu fiquei pensando assim, poxa, hoje a gente tá, acho que é número 62 da live. Cara, eu entrei de cabeça nisso, né? Foi isso, eu mergulhei, entrei, às vezes as crianças começaram, eu falei assim, não faça o que não for, né, da sua vontade, não faça por obrigação a mim, porque vai ser um peso para você. Eu não quero que seja um peso, quero que seja um valor, um princípio. Se doer, uma regra. Se doer para você estar fazendo isso, não é mais um princípio, é uma regra, né? E aí, se eu vejo que tá doendo, então para, porque isso aqui não é para ser uma regra, é para ser um princípio. É por isso que eu acordo todos os dias, às 4 e pouco, às 5 e pouco, e começo a estudar. E para mim, cara, essa noite até, ontem, eu já estava cansado ontem à noite. Aí eu falei assim, eu vou dormir mais cedo. Não, vou estudar agora, que eu não preciso acordar tão cedo, já vou estudar. Só que o que aconteceu quando eu estudei as outras vezes à noite? Eu dormi, sonhei, quando eu acordo, vou ler, não é mais a mesma pegada. Eu já sonhei mais um monte de coisa. E aí não é mais a mesma pegada. E não sendo a mesma pegada, não é a mesma live. Eu não consigo passar a mesma mensagem. Eu falei, não, eu vou acordar. Eu me propus fazer isso. Eu vou fazer porque eu quero que seja um negócio diferente mesmo, né? Tem que ser uma mensagem que toque na gente. Eu falei, eu vou acordar. E, cara, despertou 5 horas. Sabe quando você acorda com dor de cabeça, que você não dormiu o tempo suficiente? Foi isso que aconteceu. Eu acordei com dor de cabeça. Nossa, eu preciso dormir mais.
Aí levantei, vim, comecei a estudar. E aí quando eu terminei assim, eu fiquei pensando assim, a dor de cabeça já foi passando, né? E quando eu terminei de estudar, eu falei assim, meu Deus, que bênção que eu ia perder se eu tivesse continuado a dormir. Que bênção que eu ia perder, porque olha tudo que Deus me fez enxergar só em 1 hora aqui de estudo, 1 hora e meia de estudo. E aí o último princípio eu e a Dani, a gente tem muito nisso, e é um princípio que nos faz sofrer aqui na Terra, que é o princípio de prestação de conta. O princípio de prestação de conta, todos os dias eu e a Dani, a gente se pergunta, quando ela chega do serviço, eu chego, a gente sempre se pergunta, e aí, como que foi o dia? É porque a gente se presta essa conta. Então, a gente em família, para nós, é assim, ao invés de ficar falando sozinho o que eu fiz, como que foi, a gente compartilha. E aí, como que foi? E aí, isso era uma coisa que doía muito no banco e, obviamente, que continua, né, doendo em todos os bancários, porque você faz, você nunca consegue finalizar o negócio, né? São tantos pratos para você carregar que sempre tem um que vai escorregar, vai cair, e aí por aquele ter caído, aí você vai juntar aquele, caiu o outro. Então, no final do dia, é um princípio que a gente vive, né? A gente poderia falar assim, não me deram um monte de coisa para fazer, eu não consegui fazer, o que eu posso fazer? Nada, eu fiz o que deu. Mas não, a gente sofre com isso, né? É um princípio que a gente tem aqui e a gente não quer que isso perca para que as crianças consigam enxergar isso, né? Não pode ser, a prestação de contas ela não pode ser uma regra, não posso falar assim, faz isso, senão você vai ser punido ou vou te beneficiar. Não, tem que ser um princípio. E aí eu me lembrei que eu até te mostrei, né? Eu montei lá para as pessoas que eu estou fazendo gestão, coloquei lá todas as tarefas que eu queria delas e uma delas era a prestação de contas. Cara, e por incrível que pareça, eu fiz isso há uns 10 dias, ou mais, um pouquinho mais, há uns 10 dias. Só uma pessoa está seguindo isso, só uma. Só que ela seguiu desde antes. Quando eu nem pedia nada, ela já falou assim, Diego, já fiz isso, isso, isso. Diego, no final do dia, 7 horas, 8 horas da noite, Diego, já fiz isso, filmava o que ela tinha feito. Porque isso é um princípio para ela, não é uma regra. E aí todas as outras agora que não fizeram, eu faço o quê? Você tem 2 caminhos como gestor. Ou você demite, não falei para você fazer, você não fez. Quantos dias você não está fazendo isso? Ou você demite, ou você fica tentando internalizar, só que é uma regra. Ou você beneficia, que é o pior, que é o que eu estava pensando fazer, e aí eu fico confuso. Se você fizer isso, eu te dou tal coisa, te dou R$ 150 para você fazer o que você é obrigado a fazer. Eu ainda vou te pagar pelo que você é obrigado a fazer. E aí que eu fiquei pensando assim, e se fosse meu filho nessa situação deles? É isso que eu não quero deixar aqui, deixa acontecer. Eu quero que meu filho seja essa pessoa que presta conta sem ser uma regra. Como a gente faz, a gente presta conta para nós, presta conta para as pessoas. Estou fazendo isso, fiz tal coisa. Para que meu filho não sofra isso, né? Para que ele não seja demitido, ou eu tenha que ver ele ganhando dinheiro por uma coisa que ele tem obrigação de fazer, o que ele já devia estar nele. Então, uma coisa que mexeu muito comigo, essa palavra hoje de manhã, eu fiz essa pergunta e eu faço essa pergunta às pessoas que estão assistindo, né? Como estão os seus filhos, né? Como são, ou nós mesmos diante desses 3 princípios? O princípio da fé em Deus, né? Em que isso não seja dolorido para você. O princípio é quando não dói. Se doeu, é uma regra, não é um princípio. O princípio do batismo, né? De você entrar de cabeça, mergulhar mesmo no que você está fazendo. E o princípio da prestação de contas. Eu fiquei pensando assim, o princípio da prestação de contas em criança é muito difícil de fazer. Eles estão na fundação, tem aula online, e aí todos os dias eles têm que fazer as tarefas e prestar conta no site. E para eles é muito difícil de fazer isso. Eles choram, o Davi fica emburrado, sai batendo o pé. E aí a gente chega lá e fala assim, filho, tem como você não fazer? Você vai ser reprovado se não fizer. Tem como não fazer? Então encara e faz. Você acha que é fácil para nós também, quando a gente tem que prestar conta? Não é, mas não tem como fugir. Então não adianta você chorar, ficar bravo. Tem que fazer. E aí, aos poucos, isso vai ser internalizado nele e isso passa a não ser mais um fardo, né? Não é mais uma obrigação prestar contas. Meus pais prestam e eu vou prestar. E aí essa bênção vai seguir, esse princípio vai seguir no caminho do Senhor. É isso. Eita, pode mais. A gente já pode ir embora, já pode encerrar já lá. Acabou. Cara, eu nunca imaginei tirar de forma tópico, né? Que é essa forma que você fez, desse texto, esses princípios. Eu achei bem interessante. O que também me chamou mais atenção aqui também foi a 7ª praga,
Mas dessa vez, cara, nunca eu tinha olhado para esse texto e entendido, Deus nunca tinha falado comigo dessa forma igual foi hoje. As pragas, né, Deus, ele mostrando o único objetivo das pragas era conectar novamente o povo a Deus. E Deus, ele enfrentava, Deus mostrava para o povo que ele era mais poderoso do que os deuses da época. Então, cada praga tinha um objetivo de mostrar que aquele Deus daquela coisa não era tão poderoso quanto Deus. Então, porque na época, né, eles tinham vários deuses. Tipo, tinha Deus do mar, Deus do céu, Deus de tudo. E aí, De tudo. Deus Menos de Deus tudo. de Deus. Tinha o copo, o cara ia tomar café, Deus do copo. Aí era assim, essa tendência. E aí Deus mostrando, falando, não, isso que vocês chamam tudo de Deus, tem um só que manda em tudo, né? E aí as pragas são exatamente isso, Deus mostrando seu povo. Só que essa sétima praga foi pós uma pandemia, né? Que hoje a gente entende muito bem. Aí eles estão vivendo aqui um momento pós-pandemia. O que a gente fala foi que a galera fez quarentena também. Você falou isso dia aqui, os magos não podiam ficar lá. A galera teve que se recolher, cara. Aí o primeiro caso de Covid no mundo foi lá atrás, né? Aí realmente, né? Falando da lepra, né? Que a gente fica brincando, né? Que Covid é lepra, né? Que a pessoa não pega isso. Mas é verdade, cara. É que após pandemia aqui Só que, cara, uma das coisas que eu vou até ler um versículo só, verdade, 2, 3, que são 2 ou 3 só, que Deus falando com o faraó, falando assim. Ele fala, mas levanta pela manhã, aí quando ele vai para Faraó, que eu acho que é o 18, 19, ainda te levantarei e não deixá-lo ir, eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, é o 18, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolham em casa. Em caindo sobre eles a chuva de pedra morrerão. Cara, esse versículo, ele me chamou muita atenção. Pela primeira vez eu li esse texto, porque todas as vezes eu estudava aqui, exatamente estudando Deus, que Deus estava combatendo, mostrando. Mas isso me ressignificou muito, essa parte da Bíblia. Porque eu sempre li isso aqui da seguinte forma. Deus olhando para Faraó, e falando assim, bicho, esse cara, rapaz, ele é muito cabeça dura. Meu, rapaz, não é possível, cara. Eu vou ter que pegar mais uma vez e jogar uma praga para ele poder entender que eu mando nesse troço todo aqui. Aí eu sempre li nesse sentido. Mas esse versículo mostra, cara, que é completamente o oposto disso. Cara, aqui, Deus está olhando para Faraó e fala assim, Faraó, pô, cara, você podia me escutar, cara. Porque eu sei que eu sou mais forte, mais poderoso, que eu tô bem resolvido com isso, cara, mas você podia me escutar. Eu tô te dando a chance, cara, de você vencer o seu orgulho antes do problema acontecer. E eu nunca tinha parado para pensar, sabe por quê? Na Bíblia, lá em Provérbios, fala sobre, né, quando o rei é sábio e temente a Deus, o povo se alegra, o povo prospera. Mas quando tem um cara que não é temente a Deus, o povo padece. A gente está vivendo muito isso no nosso Brasil hoje. Quando tem um governante que é temente a Deus, cara, parece que tudo acontece de bom, já percebeu? A economia vai bem e tal, porque isso é princípio bíblico. Você falou do princípio aí. Isso é o princípio bíblico que acontece. E a gente também viveu épocas que os nossos governantes não eram tementes a Deus. E a gente padeceu muito tempo. E aqui, o povo padece porque esse cara, ele era muito orgulhoso, ele não acreditava em Deus. Então, o povo morria. Tudo que está acontecendo aqui, a gente viu isso com Covid de forma muito... Muita gente morreu sem precisar, que não era para ter morrido. Mas é porque é a influência que uma pessoa tem sobre um mundo, né? Sobre o mundo, não, o seu país que ele governa e tal.
E aqui parece que Deus está virando e falando para esse cara, você fala, rapaz, olha só, Deus está dando. É a mesma coisa que chegar, vai jogar Flamengo e Grêmio lá. Aí tinha, né, velho? aí, Tinha. aí chega lá o técnico, o Domenech vai virar pro Renato Gaúcho e fala, bicho, a minha estratégia de jogo é essa aqui, pô. E dá o caminho inteiro pro cara. É o que Deus está falando. Fala, amigo, olha só, parece que nós estamos numa briga aqui, mas a minha estratégia é essa aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Cara, quem que faz isso, velho? É só Deus mesmo que parece... Sério, vocês não olham e falam assim, pô, velho, Deus parece um bobão, né? Fala, sério, velho. Aí, mas isso ressignificou, cara. Deus está virando fazer, meu amigo, ó, eu vou passar o carro, velho. Só que eu tô te dando a chance ainda. E isso, cara, é muito forte, porque o orgulho ele desconecta a gente de Deus. E é o que mais aconteceu ali. Só que Deus está dando a chance antes, cara, dos problemas. O que eu acho que isso é fantástico, né, para o nosso dia a dia. É Deus falando, ensinando a gente, assim, ó, luta contra as nossas maiores dificuldades. E o orgulho é a origem de tudo. Aí, então isso foi o que mais me chamou a atenção. E Faraó novamente, né? Claro que ele não segue, só quando Deus toca mesmo, né? Que é mais para frente, aí no filho dele que ele cede, mas e mostra, né, a prioridade dele, que nunca foi o povo, e sim só o umbigo dele, né? A gente sabe muito bem o que é isso, né? Que a gente tem vivido isso hoje mais abertamente na política do Brasil. Não é fazendo demagogia, você sabe no que eu acredito, mas eu acredito no princípio bíblico. E isso que é muito forte para a gente. E é realmente isso que Deus fez na época. Quantas vezes a gente, com os nossos filhos, né? A gente tem é um aprendizado pedagógico que a gente pode fazer. A gente fala, ó, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer isso, vai acontecer outra coisa. E é o que Deus está falando exatamente aqui para Faraó e para o povo. Que o que você falou, Guerra, você viu que tinha muita gente que era submisso a Faraó, porque tinha que ser, mas discordava de Faraó. O que a turma fez? Rapaz, pegou, ó, vou para casa, recolho tudo, tal. Porque ali a galera foi pelo medo, né? Porque sabia que ia perder. Só que Deus dá a chance. É isso que é a coisa. E quanto mais a gente enfrenta o nosso orgulho, mais a gente ganha. Ou até às vezes, mais a gente perde menos. Que é isso que Deus estava querendo fazer. Cara, o povo ia sair. Não tinha o que falar. Rapaz, Deus precisa. É o que ele fala para o Faraó. Eu podia ter te matado, amigo. Rapaz, eu fiz chover, eu fiz tudo. Rapaz, eu podia ter te matado, mas eu escolhi não te matar. Porque eu quero que você entenda quem eu sou. Era isso que Deus fala para ele. Rapaz, o meu maior objetivo era que você me conhece. Você tem que me conhecer. Esse foi tornar o homem a Deus, conectar o homem a Deus de novo. Esse sempre é o objetivo de Deus na Bíblia toda. E aí é isso que é muito forte para a gente, esse coisa no nosso dia a dia. Lutar contra o nosso orgulho. Todos os momentos, todo minuto. É aquele negócio do Kobe Bryant, né, que a gente sempre fala, que da natureza desconfortável e combativa do vestiário vencedor. A frase que ele falava. Cara, para a gente vencer, não tem pouquíssimos momentos de descanso. É guerra o tempo todo. E guerra contra a gente mesmo, né? Você batalha contra as suas dificuldades, contra os seus erros, seus pecados. E esse é o maior segredo para mim de todas as pragas. Porque se um homem tivesse se conectado com Deus, muita gente não ia ter morrido, o país dele ia ser muito próspero, porque ele enfrenta só crise depois. Ele só tomou paulada, cara. E ele já tomaria de qualquer jeito, ele ia perder o povo. Então já era uma perda muito grande. Mas ele podia ter perdido o povo de outra forma, entendeu? Ele podia ter não perdido muitas coisas, ter tido bem menos perdas do que ele teve ao longo do caminho. Se ele só enfrentasse o orgulho dele. Esse é o maior aprendizado para mim dessa parte. Caramba, muito top. Falar um pouquinho? Alguma coisa? Não. Nós estávamos falando dos deuses lá, né? Olha que absurdo. A Ellen até mandou um documentário que os egípcios acreditavam
que ó, eles veneravam aquele besouro lá, que é o que a gente chama de rola-bosta, porque falava, olha que absurdo, que o sol era como se fosse um estrume que ele ia rolando para um buraco, e daí os deuses deles batalhavam lá, será, não sei o quê, à noite para que o sol voltasse no outro dia. Toda vez que o sol nascia, era que os deuses tinham vencido lá. Olha, que coisa de doido, né? E tinha um deus que tinha a cabeça desse besouro aí, que rolava a bolsa. Você acredita? Que isso? Tinha um deus. E o legal é que eles comprovam isso, né? Com os desenhos, tem papiros que falam sobre as pragas, né? Para quem precisa de comprovação científica, é bastante interessante esse documentário. Eles comprovam de fato, né? Da época do papiro, das pragas que aconteceram lá, os desenhos nas cavernas, tudo. Você falou Guerreiro, teve uma pergunta, não sei se vocês gostam que eu achei muito interessante, é do Carlos, que falou assim, ó, então a fé de um determina o futuro do outro. Eu acho muito interessante a pergunta por causa de 2 pontos. Primeiro, nós influenciamos uma nação, uma pessoa, só o nosso ambiente que a gente trabalha pela nossa fé. Isso aí é fato. Determinar o futuro de outro, a gente nunca vai conseguir por conta do livre-arbítrio. Se foi nessa... É porque a palavra determinar ela é muito diferente. Agora, influenciar, a gente consegue. A gente já viu a nossa história de vida como um todo, ela é marcada porque a gente é influenciado por pessoas. Só que a decisão é sempre nossa. Então, é muito interessante a pergunta, porque realmente a fé move montanhas. E quando a gente move montanhas, a gente influencia a vida de muitas pessoas. Mas o livre-arbítrio, a decisão é de cada um. Faraó aqui, se ele realmente decidisse, ele realmente ia determinar o futuro físico de muitas pessoas, porque muitas pessoas não deixariam de morrer, entendeu? Mas a pior morte que tem não é a física, é a espiritual, né? Que o faraó já estava morto espiritualmente, Deus estava lá tentando dar uma ressuscitada nele, né? Mas é muito interessante a capacidade que a gente tem de influenciar. Falando do Kobe Bryant de novo, né? Porque para mim ele é uma referência de liderança muito grande. A gente vê pós-morte dele, a forma que esse cara influencia todos os jogadores até hoje, vai influenciar durante muito tempo ainda. Que ele conta que na vida dele, vida pessoal, só quando ele descobriu que o maior legado que ele deixaria era o quanto que ele influenciaria as pessoas, que só quando ele entendeu isso, ele descobriu pela razão que ele jogava basquete. Nossa. Então, isso é muito forte. A gente tem uma capacidade de influenciar as pessoas muito grande. Só que só quando a gente entende isso, que a gente pode fazer isso de forma positiva, e a única forma da gente ser bênção, isso aí, Diego, que me falou que abençoar só tem uma forma, estando com Deus. O resto, cara, você pode ser positivo, você pode ser um monte de coisa boa. Agora, abençoado só tem de um jeito. É você estando conectado com Deus. Então, foi muito interessante a pergunta aí. É massa. E aí a gente vê, né? Tem até a novela lá, Apocalipse. Você falou de governante, né? E a novela mostra muito isso, né? Ele crendo em outra coisa, e ele lá é o anticristo, enfim, né? A novela vai trazendo isso e as pessoas se influenciando pela forma de governar e umas indo atrás das outras, né? Como a palavra está dizendo que no final vai acontecer muita coisa, mas mostrando isso, né? O povo às vezes indo, Maria vai com as outras, o governo falou isso, vamos todo mundo, e é assim que vai acontecer. Tem muita gente que, né, acaba se deixando influenciar assim. Quem não estuda, essa semana a gente estava conversando muito isso, Dani. Quem não estuda é obrigado a aceitar a opinião de outra pessoa, porque o que gritar mais alto ela vai acreditar. Porque ela não está estudando, Então, se você não estudar a sua política, o primeiro cara que for lá começar a gritar, você vai acreditar. É o que ele falar. E a gente não estuda, né? O brasileiro tem esse defeito, a gente não estuda, né? Um brasileiro lê 0,8 livros por ano. Por ano. Cara, a Argentina lê 4 por ano. Eu leio 4 no mês, se bobear. Mas a gente não estuda, e aí a gente fica submisso ao que o primeiro cara que grita mais alto é a gente acreditar com convicção. É isso, é isso.
Cara, tinha uma pessoa na minha família que ele era ignorante, assim, não no sentido... É que a gente troca, né, o sentido. Ignorante não é uma pessoa que é brava, que sai quebrando tudo. É ignorância é não ter conhecimento. E aí, era uma pessoa ignorante. E ela, por falar forte, falar alto, e não sei o que, as pessoas ficavam assim, nossa, ele entende de todos os assuntos. E eu pensando, meu Deus do céu, no que vocês estão acreditando? Eu me nego a debater isso, eu me nego. É muito doido. E a galera assim, nossa, é mesmo? Por quê? Porque não estudaram. E o primeiro que gritar mais alto ali leva, ué. É assim que funciona. Mas, ó, que live abençoada, muito boa, viu? Se a gente tivesse... Se não tivesse acordado Combinado, palavra muito boa, né? Muito boa mesmo, edificante. Que legal. E vamos lutar, né? Que a galera interagiu aí é porque eles gostaram mesmo, que é difícil da galera interagir o tempo inteiro, não consegui nem ler as perguntas. Muito bom, muito bom. Essa fora. Guerreiro, você quer finalizar aí ou a gente finaliza aqui? O chefe é você, guerreiro. Então... Eu vou participar da live. Né? O chefe sou eu, tô mandando a minha esposa finalizar, né? Vai lá. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Agradecemos pelo dom da vida, pela bênção que o Senhor nos dá de acordar todo dia de manhã e poder desfrutar da sua palavra, fazer essa conexão. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade. Pedimos, Pai, que o Senhor leve essa palavra e traga o significado para a necessidade de cada um, pois o Senhor conhece os corações, tanto de quem está assistindo agora, como os que vão assistir futuramente. Que o Senhor traga a porção de cada um, Senhor, e a palavra que aquele coração realmente necessita. Pedimos que o Espírito Santo de Deus fique conosco, que Ele governe a nossa alma, o nosso corpo, que nos incomode, Senhor, com o que não agrada o seu coração, para que a gente possa mudar a nossa rota e seguir nos seus caminhos, Senhor. Nós só queremos te agradar, Senhor, mais nada. Queremos agradar o seu coração e queremos que o Senhor olhe para nós e sinta orgulho dos filhos que tem, Senhor. Pedimos que o Senhor também nos abençoe nesse dia, que nos dê um dia maravilhoso e que fique com cada um aqui, que a sua presença não nos falte. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 A Dani estava orando aqui, eu lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa para finalizar. Eu não lembro se eu li ou se eu ouvi de alguém isso, mas foi de outra pessoa que falou o seguinte: a gente está em época eleitoral agora, propaganda política e tal, e ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou o seguinte: eu só voto em cristão. Por que eu só voto em cristão? Porque pelo menos ele sabe quando está errando. O outro não sabe. Quando ele erra, ele é avisado e ele sabe que ele está errando. O outro não sabe que está errando. Então só vota em cristão. Olha só. Fica a dica vai aí. Até errar, mas ele vai ser cutucado. Ou deveria ser, né? Deveria saber, né? Tem isso. É isso aí, guerreiro. Valeu, obrigado. Beijo grande pra vocês, viu? Fica na paz. Fechado. Valeu.